Olá, eu sou o Carlos Honorato e estou falando direto do Gulag, da minha casa. Gulag, para quem não sabe, eram aquelas prisões russas que o pessoal ficava na Sibéria. Ainda não chegamos nesse ponto, mas estamos caminhando para isso. E vou falar um pouquinho nesse segundo encontro sobre os desafios que a gente tem aí com a crise do coronavírus. Eu fiz uma pequena pauta para discutir algumas notícias de hoje. Enfim, trazer alguma opinião talvez um pouco diferente, talvez um pouco parecida com o que o pessoal está falando e tentando elucidar possíveis cenários e saídas para uma encrenca que mal começou, né? Talvez o primeiro ponto que hoje foi muito discutido aí a China criou o vírus. Nós temos um problema no Brasil, quer dizer, nos momentos de crise a gente acaba sendo mais imbecil, né? Ou muita gente acaba sendo imbecil, não necessariamente nós. Quer dizer, discutir quem criou, se alguém criou o vírus, se o vírus foi criado em laboratório. Olha, eu gosto de teoria da conspiração e sempre gosto de deixar 0,01% para alguma dessas coisas. Mas, francamente, eu acho que o estrago que está acontecendo no mundo, a forma como as coisas estão acontecendo, é mais fácil você jogar a culpa na China do que jogar a culpa nas razões efetivas do que levou essa crise a acontecer. Primeiro, a população do mundo está chegando a 7,5, quase 8 bilhões. Se não chegou a estar 7 bilhões, chegar a 8 em 5, 6 anos, chega a 8 bilhões. Quer dizer, é muita gente para um planeta pequenininho como o nosso. Segunda coisa, você tem um problema seríssimo ambiental. Em todos os lugares do mundo, o avanço da sociedade, o avanço das cidades, o avanço da população está acabando com o meio ambiente. E isso faz com que animais silvestres, que faz com que outras espécies se misturem, né, conosco e acabam passando doenças que não necessariamente a gente tinha. Né? Eu lembro que a gente falei em Gula, que tem uma cidade na Sibéria que eu gosto muito, que se chama Norilsk. Gosto de acompanhar, porque ela é uma cidade meio exótica, fica 4 meses debaixo no escuridão da noite polar. Por coincidência, nós estamos chegando agora dia 19, solstício, né? Equinócio, e o tempo de dia e de noite lá é igual, mas eles ficam 4 meses durante a noite polar. E uma das fotos mais intrigantes que tem, que eu vou colocar aqui no vídeo, é a foto de um urso polar no meio do lixão. Quer dizer, não é só lá na Sibéria, você tem aqui no Brasil. Se você perceber, caminhando pelo interior, há 15, 20 anos atrás, facilmente a gente encontrava vagalume. Hoje a gente não vê mais vagalume em lugar nenhum, quer dizer, é uma espécie em extinção. Não é o vagalume, não é o urso polar, mas essas transformações fazem com que o vírus apareça. Então você atribuir à China, além de uma grande estupidez do ponto de vista retórico, quer dizer, eles são nossos maiores compradores, nossos maiores exportadores. Se no limite as pessoas que falaram essas imbecilidades tiverem que usar máscara, aquela respirador, né? Esse respirador, boa parte deles, 90% deles é importado da China. Então não adianta a gente criar encrenca com esses caras agora. Se houve algum problema, isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Não é o caso de ficar discutindo isso, a questão é discutir soluções. E o que a gente percebe é que há muita falação, eu também estou contribuindo com isso, e muito pouca decisão efetiva. Então, atribuir agora a alguém isso é muito complicado. Talvez os pessimistas vão dizer que a gente ainda vai ter outras situações e que isso vai acontecer de novo, e preparem-se porque talvez aconteça. Do outro lado, talvez a gente esteja passando por um processo que vai ser uma grande revolução. É um impacto na vida da gente, na forma como a gente lida. A economia provavelmente, desde a crise de 29, ela não passava por uma encrenca tão grande quanto essa. E vamos recordar o seguinte, né? Quer dizer, 2008 já foi a maior crise econômica nos Estados Unidos desde 29. A gente pode dizer que hoje nós vamos estar criando aqui a maior crise econômica desde 29, na segunda grande depressão. Então, para resolver o assunto, quer dizer, não acreditem em WhatsApp, em abobrinha de memes, dê risada, mas ignore e não repasse. Porque tem muita estupidez ideológica, dizer que os chineses estão matando cristãos, sacrificando cristãos para produção barata, menos, né? Menos, quer dizer, não tem cabimento um negócio desse. No século XXI, no meio de uma tremenda crise, as pessoas ficarem com esse tipo de discussão. O problema é quando autoridades com o sobrenome de presidente fazem isso. E aí fica mais sério, porque a gente vê o grau de infantilidade que uma parte da família real que está no poder tem de atitude. Temos que tomar muito cuidado com isso.
Então, na minha visão, esse babaquice de dizer que a China causou o surto é uma grande mentira. Segunda coisa, quer dizer, o problema global. Né? Eu tenho recebido algumas perguntas, alguns comentários que falam: vem cá, professor, me explica uma coisa. Se a gente começar a emitir dinheiro para salvar os países, ou se o governo começar a emitir dinheiro, desequilibrar a parte fiscal, nós não vamos gerar inflação, nós vamos criar um problema sério no país? Vamos entender o seguinte: a teoria econômica ela é muito interessante, ela funciona muito bem e já tem algumas verdades que são impostas em tempos de paz. O que é? Tem que ter equilíbrio fiscal, tem que ter um câmbio flutuante, tem que ter controle monetário, isso num país como o Brasil. O problema é que nós não estamos em tempos de paz. O que está acontecendo hoje é muito parecido com uma guerra, é uma guerra contra um ser invisível, que a gente não sabe quem é, e veja, o mundo vai passar por uma gigantesca recessão. Né? Os primeiros apontamentos estão dizendo que o Brasil vai crescer só 1%. Vai depender muito do que vai acontecer no segundo semestre, mas é quase certo que nós vamos cair numa depressão, uma recessão tão forte que a gente chamaria de depressão. Por isso que a crise de 29 foi chamada de Grande Depressão. Então nós vamos passar por um momento extremamente duro de ajuste. Né? Depois eu vou mostrar um videozinho aqui que eu falei lá no Globo News em ponto há, 6, 7 meses, que a gente tinha que estar preparado para uma crise econômica global. É óbvio que eu não tinha a menor visão de que uma coisa desse tipo poderia acontecer, mas eu tenho alertado desde sempre que a gente tem uma supervalorização de ativos, preço dos ativos, preço das empresas, preço dos negócios, preço das startups, estão todos fora do lugar e essa bolha furou. Então, se era uma bolha ou não, a gente não sabe, mas isso furou e a queda de preços em todas as bolsas, em todas as economias foi gigantesca. E causado pelo gatilho do coronavírus. Então, o grande ponto que a gente está vendo é o seguinte: nós vamos ter uma grande recessão, uma grande queda de oferta e demanda em todos os segmentos, em todos os países do mundo. Ninguém vai deixar de ser afetado, porque você tem China, você tem Estados Unidos nessa situação. Né? A China, se tudo der certo, se ela recuperar como aparentemente parece que está se recuperando, ela vai crescer 3%, que para um país que crescia em média 6%, que já chegou a crescer 12%, crescer 3% é muito pouco. Né? Então, você vai criar todo um panorama de retração global fortíssimo, em que você vai ter uma queda do PIB dos países, você vai ter uma recessão, nós vamos entrar numa depressão, algo que o Brasil provavelmente nunca passou, porque quando a gente teve a crise de 29, basicamente o Brasil era exportador de café. E aí o café sempre foi um produto supérfluo. Quando a gente cessou a venda de café, todos os outros produtos ficaram com preço elevadíssimo. Né? Era uma crise restrita e a gente não tinha acesso a esses produtos, que gerou já a nossa primeira grande onda inflacionária na República, lá para 1929, que foi o que no final do dia acabou com a República Velha, né? Com a Revolução de 30. Hoje o que nós estamos vivendo é uma situação completamente diferente, quer dizer, do ponto de vista de depressão é muito parecido, nós vamos passar maus momentos. Do ponto de vista de economia, de oferta e demanda, você vai ter uma retração gigantesca na produção, na venda, na comercialização de produtos. Então, numa situação como essa, duas atitudes devem ser feitas pelo governo. Primeiro que assim, o Estado tem um papel fundamental na sociedade, que é manter a unidade territorial, manter a segurança e manter seus indivíduos minimamente protegidos. Se você não quer manter os indivíduos protegidos pelo Estado, os liberais, o liberalzinho de boca de porco, o liberal que agora gostou, faz um ano que ele gosta da escola austríaca, não sabe nem o que é escola austríaca e agora ele acha que tem que acabar com o governo. A gente não acabou com o governo. Se tivesse acabado, cada um por si, Deus por todos. Como a gente não acabou com o governo, qual que é o ponto central agora? O governo tem que entrar atuando. Ele consome 30%, 35% da nossa renda com impostos, imposto sobre produção, imposto sobre consumo. Então ele vai ter que usar a política monetária, que é basicamente emitir dinheiro gratuito para a humanidade, pelo menos para os brasileiros, vai ter que emitir uma quantidade de dinheiro gigantesca, né, e tentar salvar, e aí você vê que é uma titubeia, né, o ministro Paulo Guedes, a turma dele lá, são, né, o pessoal meio de Chicago, fica assim, não, será que a gente deve fazer ou não? Nós não estamos em condições normais de temperatura e pressão, nós estamos em condições
de alta temperatura e alta pressão, em que se você não tiver crédito disponível para as pessoas, crédito disponível para as empresas, se você não deixar de cobrar impostos por um tempo, a economia vai sucumbir. Os shoppings, os lugares que a gente conhece no mundo, como a gente conhece hoje, como a gente conhece no Brasil, vão fechar, as lojas vão fechar, e o que eram 27 milhões de desempregados vão se tornar 40, 50 milhões de pessoas desempregadas. Então, não resta outra alternativa para o governo fazer isso. Concordo com parte da equipe econômica, especialmente o secretário do Tesouro Mansueto, que diz, olha, mas tem que ser um negócio que tem começo, meio e fim, senão vira festa. A gente já começa a observar que tem alguns estados aí nessa festa, que precisa de crédito, precisa disso, precisa daquilo, e aí tem que ver muito bem como isso vai ser feito. Agora, o pequeno, o produtor, o vendedor de café, o vendedor de bolo no escritório, o cara que vende abacaxi na 25 de março, o cara que vende cocada na praia da Bahia, o cara que vende, sei lá, o que ele vende em qualquer lugar do Brasil, esse indivíduo tem que ser protegido. E nós temos mais gente na informalidade do que gente na formalidade. Então, o Estado tem uma obrigação de proteger isso, de dar um mínimo colchão social. O Estado tem uma obrigação de ajudar as empresas, e aí não é ajudar o setor aéreo. Ah, o setor aéreo é grande, é rico, não pode quebrar. Beleza, né? Tem problemas bilionários no setor aéreo, mas você vai ter problema no garçom da esquina, no restaurante do outro lado da rua, você vai ter problema na lojinha de sapato, vai ter problema em todos os pontos. E aí o mecanismo é, governo tem que levar renda para essas pessoas, uma renda mínima que seja, e desculpa, R$200 para esse pessoal não é suficiente para você sobreviver numa família de 3, 4, 5 filhos, num período de crise sanitária, crise humanitária, crise de saúde, em que as pessoas, 50 milhões de pessoas não têm condição. Você não pode dar 200 conto para o cara viver, vai ter que dar alguma coisa a mais. Para as empresas, você vai ter que abrir linhas de crédito efetivas, né, reais, sérias. Não adianta falar na televisão, vamos abrir linha de crédito. Você entra no banco, não tem linha de crédito nenhuma disponível. Né? Tenho conversado com algumas pessoas, tenho ouvido algumas informações de que os bancos estão fazendo um comercial, estão falando muito bacana, estão dizendo muito legal que vão ajudar, que é o momento de ajudar, mas o que a gente tem visto é que as linhas de crédito estão restraídas, não estão fazendo os empréstimos e as renegociações de débito estão sendo feitas com juro maior. Então aí não vai restar outra alternativa para o indivíduo que vai ter que escolher entre comer e pagar imposto, comer e pagar empréstimo, de ter que comer. E aí a defesa é essa, porque também se os indivíduos que devem deixarem de pagar para os bancos vão para o buraco. Apesar que banco para ir para o buraco no Brasil é muito difícil. Agora, caberia uma responsabilidade, não estou dizendo que o banco tem que dar dinheiro de graça para ninguém, não é nada disso, mas o Banco Central tem recursos, né, tem como emitir moeda, você vai emitir dinheiro efetivamente sem nenhuma vergonha. Você tem que impor limites, é óbvio, tem que fazer algum controle, mas você vai emitir toneladas de dinheiro para salvar setores, para salvar pessoas. O ideal é que isso seja feito de uma forma uniforme, então não vamos ficar privilegiando o setor A, B ou C. Cria uma uniformidade, mais para frente eu vou comentar um pouco sobre o que começa a discutir no exterior, e que é lindo, né? Que é o Milton Friedman, que é um dos pais do liberalismo de verdade, um cara que sabe o que está falando, ganhou o prêmio Nobel, né? É o cara que fundou o liberalismo, e ele dizia a melhor forma de distribuir renda numa situação de deflação é jogar dinheiro de cima de helicóptero, porque o dinheiro vai cair aleatório e quem pegar, pegou e vai sobreviver. Então você tem que jogar dinheiro na economia, não vai ter jeito. E o Brasil não vai passar imediatamente por uma inflação, porque nós vamos ter uma retração tão grande, né, que você vai ter muito provavelmente uma recessão que vai durar algum tempo, e você vai demorar, você vai ter empresa quebrando, você vai ter negócio fechando, você vai ter que fazer uma mudança, especialmente porque você vai ter que ter uma mudança de expectativa, né? Vamos imaginar que o melhor cenário dessa crise passe em 2 meses, o que me parece muito difícil. Talvez a fase aguda 2 meses, mas o vírus vai continuar circulando por aí, você vai demorar mais um pouco. O prefeito de Nova York hoje estava dizendo que vai demorar meses. A gente não tem que ser alarmista, mas dificilmente se a gente sobreviver até o fim do ano e começar assim, fizer um ano novo de 2021, nos salvamos, sobrevivemos a isso, já será excelente. E aí a gente tem que olhar uma coisa, quer dizer, não dá mais, seria importante que o universo observasse
que esta pandemia é um grande alerta para o que a gente está fazendo com o planeta, para o que a gente está fazendo com o mundo, para o que a gente está fazendo com a sociedade, com a humanidade. Nós vamos começar a descobrir, no Brasil, por exemplo, que você tem 20 milhões de pessoas na vulnerabilidade, que todo mundo conhece, todo mundo vê, todo mundo passa na linha amarela no Rio de Janeiro, todo mundo passa aqui na periferia de São Paulo, todo mundo vai lá nos igarapés de Manaus, o cara vai lá no Recife, nas palafitas, você vê a pobreza, você vê a miséria no país, e a gente que é a oitava, sétima, sexta economia do mundo não tem vergonha na cara de acabar com essa situação. Agora que você começa a ter o coronavírus é que as pessoas começam a observar que o coitado que mora lá numa comunidade mora num cômodo de 6 metros quadrados com mais 4, 5 pessoas. E aí como que você propõe para um indivíduo desse isolamento com álcool gel e máscara? Você tá de brincadeira, né? O cara tem que pegar o busão, 3 busão, 2 metrô, para chegar até algum lugar, para passar roupa, para ser enfermeiro, para pintar uma porta, para arrumar um ar-condicionado, para fazer uma correria dele, para conseguir sobreviver. E aí você quer que ele passe álcool gel e se isole na sua casa quando ele tiver sintomas de coronavírus. Não dá. E aí a gente vai ter que mudar nossas prioridades, não só nós, o mundo todo vai ter que mudar suas prioridades. E olha, nós temos uma situação de pobreza, de miséria, de dificuldade, ou a gente inclui essas pessoas para dentro, ou a gente distribui renda. Vamos lembrar o relatório do Oxfam, início de 2020, que foi publicado lá no Fórum Econômico Mundial, depois eu posso deixar o link também. É um relatório que mostra que 22 pessoas no mundo, os 22 homens mais ricos do mundo, têm mais grana, mais renda que toda a população feminina da África, né? Que os milionários, eu agora não me lembro quantos são, 57 bilionários do mundo, têm mais renda que 60% da população. Não venha me dizer que esse vírus surgiu lá no núcleo dos milionários ali, viajando lá nos seus resorts, nos seus campos de golfe. Esse vírus surgiu lá no meio da China, no meio da pobreza, né? Porque a China, apesar de ser um país que cresceu muito, que tem 1,5 bilhão de habitantes e tem uma inclusão de, sei lá, quase 800 milhões de pessoas estão dentro desse sistema, um novo sistema com renda, com emprego, com trabalho, com possibilidade. Foi daí que surgiu, foi da miséria que surgiu essa situação que a gente está vivendo hoje. Então cabe às pessoas e cabe a gente que está aqui, por isso que eu estou fazendo essa live, não era de ficar fazendo live no YouTube, essas coisas todas, mas a ideia é da gente, não é nem live, né? Mas é essa gravação no YouTube, mas a ideia é que as pessoas responsáveis têm que estar de olho nisso. Porque se a gente não fizer uma transformação a partir do que está acontecendo, os mercados vão ter que se transformar, as pessoas vão ter que se transformar, a gente como sociedade, como convívio vai mudar, porque você ficar 3, 4 meses meio em isolamento, convivendo à distância com as pessoas, com o pânico do inimigo invisível, isso muda o jeito que as pessoas lidam com o mundo, com as coisas, com a doença, com a sociedade. Então, caberia e seria importante que esse sinal de alerta fosse usado para a gente conseguir sair dessa situação. Então, essa é uma avaliação inicial. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre outros assuntos da nossa pauta. Muito bem, como essa sessão é nova, eu vou apresentar a Ana Carolina Poletti, minha querida companheira, e que é uma professora de projetos, da área de projetos, e está me acompanhando nessa jornada de tentar fazer um canal. E eu pedi para a Ana Carolina me ajudar a fazendo perguntas, comentando e tal, e a Ana Carolina tem uma característica especial, que ela foi indicada ao PMI Lean Stuckenbrook Teaching Excellence Award 2020, né, como uma das mulheres que foi, ela está rindo aqui, né, uma das mulheres que foi indicadas a um prêmio do PMI Global, né, espero que ela ganhe, espero que até lá a gente possa viajar para receber o prêmio ao vivo, provavelmente na cerimônia do Oscar de 2021, né, se tiver cerimônia do Oscar, porque a gente não sabe o que vai acontecer até lá. Mas tirando o lado bom humor, Poletti, faça a sua pergunta, a pergunta da Poletti. Qual a sua pergunta? Eduardo Bolsonaro sobre a China, culpando a China pelo coronavírus. Alguns dias atrás a gente também teve os panelaços contra o Bolsonaro. Eu queria saber o que você acha de tudo isso. Você acha que essa crise ela pode afetar a política brasileira? Então, pode afetar e vai afetar se já não afetou, né? O que eu acho que deve ter de divertido em momentos como esse, a palavra divertido soa muito estranha,
é que efetivamente acontecimentos como coronavírus, como guerra, como uma turbulência econômica muito forte, ele muda a realidade de um país, muda a realidade de um sistema, e a gente não teve ainda, eu diria, no mundo, uma realidade tão cruel ou tão intensa como a gente está tendo hoje. Quer dizer, se você pegar a Segunda Guerra Mundial não afetou a rotina dos brasileiros como está afetando o coronavírus. É óbvio, faltaram produtos, teve problema de distribuição. E são nesses momentos em que, primeiro, você verifica se os governos têm a capacidade de fazer as coisas acontecerem, né? Se tem liderança, que a gente já comentou isso no primeiro episódio, e a questão de quem assume esse protagonismo e essa liderança. O que a gente tem percebido com o governo brasileiro é que ele está, principalmente o Bolsonaro, sua família, ele continua num monólogo de achar que ele tem que ficar criando encrenca, arrumando problema, arrumando crise para ele gerenciar, para manter o poder, né? Dividir para manter. E, francamente, num momento como esse, você precisa de liderança, de alguém que passe credibilidade. O que eu tenho visto, inclusive, das manifestações, a gente não tem o que fazer a não ser ficar acompanhando boletins e tal. Há um esforço de equipes muito bem preparadas, quer dizer, não dá para negar que a equipe do Ministério da Saúde é bem preparada, que o pessoal do Ministério da Fazenda é bem preparado, mas às vezes está faltando coordenação, está faltando rapidez, né? Está faltando objetividade. Então você tem aí uns momentos em que é feito essas entrevistas coletivas, o pessoal demora para se apresentar, fica numa enrolação, e talvez era mais objetivo, vamos aos pontos principais. Hoje o ministro aí ficou umas 2 horas falando sobre como combater, talvez tenha um lado pedagógico, mas precisa ser objetivo, né? E precisa ser mais didático na implementação da estratégia que está seguindo. Então, para a política brasileira, a gente não sabe o que vai acontecer efetivamente agora. Já há até conversas aí do pessoal junto ao Tribunal Superior Eleitoral para adiar a eleição para prefeito, talvez mais para frente, porque senão o que acontece? Quem é candidato novo, quem está tentando agora entrar num cargo novo, já não tem tempo para fazer a campanha. Imagine agora com restrições. E de repente, por que não sacar no final do ano alguma alternativa de você jogar mais para frente isso, casar todas as eleições num ano só? Entendeu? A gente acaba com esse negócio de que a cada 2 anos ninguém trabalha em nome do país, fica todo mundo pensando em eleição. Entendeu? Transfere isso para 2022, os prefeitos ficam mais 2 anos aí, ou faz uma eleição tampão. Vai todo para 2022, todas as eleições acontecem no mesmo ano, a gente para com essa sem-vergonhice de que precisa parar o Congresso para fazer não sei o que lá, e toma a vergonha na cara de aprovar as coisas que têm que ser aprovadas. Então, o impacto é razoável, né? O panelaço não dá para saber muito bem, porque assim, dependendo do bairro que você está, você ouve panela dos dois lados, e dependendo do bairro que você está, não tem panela para bater. Né? Quer dizer, a gente está vendo muita classe média, né? O pessoalzinho mais descolado que bate panela contra, você tem os radicais burguesinho que bate panela a favor, e não necessariamente nessa ordem, todo mundo batendo panela, e no limite o que a gente está precisando é aplaudir o pessoal de saúde, que nem o pessoal está fazendo lá fora. Esse povo que está na linha de frente aí vai começar a ter dificuldade, vai começar a cansar, vai começar a ficar doente, porque a gente não está no nível chinês, nem no nível americano, de máscara, de equipamento, pronto-socorro é um negócio meio zoado. Então, mesmo na rede privada, você imagina isso na rede pública. Então, nós vamos ter que começar a aplaudir esse pessoal que está na linha de frente e parar de arrumar tanta encrenca. Né? Quer dizer, você tem ainda os interesses individuais brigando. Hoje estava lá o pastor Feliciano defendendo o Bolsonaro, com que razão, não sei, e outros pastores aí querendo manter a igreja aberta. Não tem que manter a igreja aberta, não tem que manter nada aberto, tem que tirar a população da circulação, porque já está mais do que comprovado que deixar o pessoal circulando vai levar ao aumento dos vírus. Eu vou deixar disponível para vocês também um link do Washington Post que mostra, né, uma simulação de que se tem mais gente circulando, você tem mais problemas. Então, Bolsonaro já fez muita besteira, entendeu? Já apareceu em público, já falou abobrinha, já pôs a máscara errado ontem, já pôs o filho para falar besteira da China. Talvez chegue uma hora que ele tem que se conscientizar que ele é presidente do Brasil, que ele tem uma responsabilidade e que se ele não liderar, outros liderarão. E aí ele vai ficar com um papelzinho de bobo da corte se ele não tomar uma atitude de presidente, que é o que se espera dele. Né? Ana Carolina, mais alguma pergunta? Depois nós vamos mostrar a nossa gatinha para vocês. Gente, boa noite e até a próxima. E
fiquem em casa, não saiam de casa, né? Cuidado e vamos ver se essa situação passa algum dia.